Olha pra onde? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa, mais um podcast sobre longevidade e qualidade de vida, uma parceria aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel da Redditor. Hoje nós vamos tratar sobre um tema importantíssimo, embora todos já tenham falado sobre isso, tem algumas características muito importantes que eu acredito que você que está nos acompanhando merece ouvir e ter uma atenção especial sobre as questões da alimentação e da obesidade. Para isso, nós vamos conversar aqui com a professora Márcia Nassif, que é professora do curso de nutrição aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem, Álvaro? Boa tarde. Bem-vinda. E também com a doutora Rafaela Pinheiro, que é mestre em ciência da saúde e também nutricionista do Hospital Santa Isabel. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Então vamos lá. Meninas, essa questão da obesidade já é um tema recorrente aqui no nosso programa, por uma série de fatores, né? Porque como nós estamos falando de qualidade de vida, estamos falando de doenças, problemas, síndromes e tal, e a obesidade meio que permeia vários outros problemas, várias outras doenças, né? E isso parte de um problema natural, né, de uma descontinuidade, ou de um equívoco, ou de uma ignorância, ou, enfim, sabe-se lá como nós podemos chamar, por uma alimentação não adequada. Por um lado, de certa forma, principalmente nós que temos um pouco mais de informação, sabemos o que deveremos ou que deveríamos comer. Mas, por outro lado, pelo dia a dia corrido, pela falta de grana, pela situação, a gente olha e fala, peraí, entre comer aqui um sanduíche natural com esse queijo branco delicioso, eu vou optar aqui por essa coxinha, esse sanduíche de pernil aqui muito mais saboroso, né? E aí eu falo, não, vai ser só uma vez. Aí é um dia, outro dia e assim vai. Como é que a gente pode tentar melhorar essa situação, meninas? Porque, infelizmente, a teoria é muito legal. Agora, o dia a dia, na prática, para uma população como numa cidade como São Paulo, principalmente para aquele que é 60 a mais, complica um pouco mais, né? Exato. Eu acho que, antes de tudo, é importante a gente falar que a obesidade é um problema de saúde pública em todas as faixas etárias, não só no envelhecimento, né, não só no idoso, mas a gente já tem crianças obesas, adolescentes obesos, adultos, sem dúvida alguma, e essa população de 60 a mais também tem um índice enorme de sobrepeso e obesidade. A obesidade não é causada por um único fator, né? É uma doença multicausal. Então, sem dúvida, a pessoa que tem uma alimentação inadequada, não faz atividade física, tem uma rotina completamente sedentária, ela tem uma chance enorme de ser uma pessoa obesa. E a gente tem visto muitos casos de pessoas com mais de 60 anos, né? Com sobrepeso e obesidade, também por conta de se alimentar de forma bastante inadequada. Então, eu acho que a gente precisa pensar em estratégias para que essas pessoas, elas possam não só diminuir de peso, mas para que elas tenham uma qualidade de vida adequada e não tenham doenças decorrentes da obesidade. Porque a gente sabe que a obesidade, ela pode causar diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, câncer. Então, quando essa pessoa, ela melhora a alimentação, a gente também contribui para que esse idoso, né, para que essas pessoas tenham uma diminuição do número de doenças. É importante a gente falar sobre isso, doutora Rafaela, porque muitas vezes a gente, nos últimos anos, até comentei isso num outro programa, nós estamos aí numa discussão interessante sobre a questão estética, de que não é legal a gente ter aquele perfil magro das modelos e tal, que eu acho muito legal, até porque eu também sou meio gordinho aqui, também faço votos, né? Faço coro nessa discussão. Porém, isso não significa uma salvaguarda para que a gente tenha um corpo bem roliço, porque a gente se alimenta mal, não pratica esporte, fuma, bebe, quer dizer, tem todos os vícios nocivos à saúde. Como é que a gente consegue equilibrar um pouco desse discurso? A obesidade é uma doença metabólica, né? Uma doença endócrino-metabólica. Então, uma coisa é o padrão estético de modelos, aquele corpo muito magro, que frequentemente está relacionado também a uma série de doenças.
Mas colocar a obesidade como uma frequente, como normal, é muito arriscado, porque como a professora Márcia já disse, nós temos obesidade relacionada a várias doenças, hipertensão, doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo hoje, né? A nossa previsão é que em 2025 nós tenhamos aí um aumento expressivo da obesidade, de 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, isso é muito grave, é muito arriscado. Eu acho que ninguém melhor do que o profissional nutricionista para identificar a obesidade e seguir com o tratamento dessa pessoa para que a gente consiga inibir os fatores de risco e gerar aí uma longevidade, mas com qualidade de vida. Então, a pessoa precisa ter a qualidade de vida para ela conseguir garantir aí esses últimos anos de vida, ou enfim, esse envelhecimento saudável. Ou prolongar a vida, exatamente, né? Com mais qualidade. É importante a gente lembrar que dentro desse escopo nós temos várias circunstâncias, como vocês colocam, são vários fatores. Mas o que é ser saudável num país múltiplo como o nosso, com uma cultura alimentar diferenciada, né, em muitas regiões, e ao mesmo tempo com um perfil físico muito diferente, né? Nós somos um país muito misturados, né, com várias etnias, com várias nacionalidades que se juntaram a nós. Então, como é que a gente pode dizer o que é ser saudável? Porque eu posso ser mais gordinho, mais fortinho, porque é um padrão da minha família. Eu posso ser muito magro, porque é um padrão de família. Ou o quanto eu posso ter isso como equilíbrio, né? Como é que porque é só caso a caso, né? A gente não vai conseguir ter isso de um padrão médio, né? Eu acho que seria ótimo se toda a população ela pudesse fazer um acompanhamento nutricional para que a gente pudesse dizer a cada uma das pessoas o que é que ela é, né? Será que ela é uma pessoa eutrófica, que é aquela pessoa que tem um peso adequado? Será que essa pessoa ela está acima do peso? Ela é uma pessoa obesa? E a gente tem diversos indicadores, diversos métodos para identificar sobrepeso e obesidade na população. A maneira mais fácil, mais rápida que a gente pode utilizar é fazer a avaliação do índice de massa corporal, que é uma medida muito rápida, muito barata, que a gente apenas pesa as pessoas, avalia também a sua estatura e a gente faz um cálculo. Quando esse valor, no caso de idosos, é acima de 28 quilogramas por metro ao quadrado, eu digo que essa pessoa ela é uma pessoa com sobrepeso. Quando esse valor é acima de 30, eu já digo que esse idoso, ele é um idoso que tem obesidade. Então, eu já consigo, por meio desse cálculo bastante simples, identificar o que é uma pessoa com sobrepeso e o que é uma pessoa com obesidade no caso dos idosos. Porque para o adulto, para a criança, para o adolescente, eu tenho valores um pouquinho diferentes. E aí, é claro, né? Se eu sei que essa pessoa, ela é uma pessoa que já apresenta sobrepeso, que ela já apresenta obesidade, sem dúvida alguma, eu preciso cuidar da alimentação. Então, por exemplo, no nosso país, as pessoas, elas deixaram de comer arroz com feijão, que é uma refeição muito saudável, né? O arroz com feijão é fonte de fibras, é fonte de vitaminas, fonte de minerais, fonte de proteínas. E a população, acho que por modismo, parou de consumir esses alimentos que são extremamente saudáveis. E aí, o que mais que elas deveriam consumir? Frutas, sem dúvida alguma. Elas deveriam incluir legumes na sua alimentação, deveriam incluir verduras na sua alimentação. E, é claro, limitar, mas não excluir alguns alimentos, como é o caso daqueles alimentos que são ricos em gorduras, que são ricos em sal, ricos em açúcar, que são os doces, as frituras, aqueles alimentos ultraprocessados, né? Então, salgadinhos, ou até mesmo pastel, né? Aquelas guloseimas. Cuidado, professor, isso é um terreno movediço. A senhora pode conseguir até ameaças falando contra o pastel em São Paulo. Exato. É uma delícia, o que de vez em quando não faz mal algum, Sim. né? O problema é a pessoa tornar disso um hábito e só consumir pastel todos os Aquele dias. pessoal que vai toda semana, né, na mesma barraca, na feira. Ali. Na mesma barraquinha na da mesma feira, barraquinha. que Já tem pertinho. conta, já tem É conta. cultural, né? É cultural. Dentro dessa questão cultural, a professora falando sobre essa questão
do índice de massa corpórea, eu me lembro de ter visto recentemente na internet, você abre a internet, está lá navegando, de repente começa a pular, né? Faça aqui o seu teste, veja se você tem peso ou não tem, porque na realidade ele está te vendendo algum tipo ou de medicação ou algum tipo de receita. Tenho visto também o pessoal, até na capa de alguns dos principais sites, a história de ficar sem comer por muitas horas, né? O jejum intermitente e tal, que também são coisas muito preocupantes, né? Porque não tem um acompanhamento técnico e, por outro lado, isso pode levar as pessoas a terem uma complicação a mais do que elas já têm, né? Se não tem uma complicação, vai ter, né? Como é que a gente negocia, como é que a gente administra isso, doutora? Olha, Álvaro, eu acho que uma preocupação de nós nutricionistas é realmente que as pessoas tenham acesso à nutrição, para que a gente consiga orientar cada um da forma individualizada com que deve ser. Puxando o gancho da professora Márcia, eu acho que é importante também a gente salientar para a população que existe a obesidade sarcopênica. Não é um nome muito divulgado, mas eu trabalho hoje em hospital e nós temos uma linha de longevidade, enfim, uma linha de cuidados com idosos. E não é anormal identificar idosos que têm um peso acima da normalidade, então um IMC acima de 30, as circunferências aumentadas, como a circunferência de panturrilha menor que 31, que é um parâmetro que a gente usa para medir massa magra, ou seja, esse idoso, obeso, sarcopênico, ele tem uma perda de massa magra muito importante e um aumento de gordura, e isso é muito grave, porque leva à redução de funcionalidade, ele tem uma perda progressiva bem importante e reduz a qualidade de vida, enfim. Então é muito importante a gente salientar isso para a população e explicar que o nutricionista é o profissional mais indicado para estabelecer a dietoterapia de cada paciente, o plano nutricional de cada um. E assim a gente consegue indicar o suplemento, a alimentação adequada para cada caso. Então, por exemplo, no caso do idoso sarcopênico, no obeso sarcopênico, ele pode sim precisar de uma suplementação proteica. É para todo mundo? Não, primeiro eu vou ajustar a alimentação, então a gente indica quantos de proteína, quanto de carboidrato, quanto de lipídio, vitaminas, minerais, antioxidantes. Depois de uma dieta adaptada, mesmo assim, se com a alimentação ele não conseguiu atingir, então a gente pode sim lançar mão da suplementação com um uso razoável. Mas não existe a fórmula mágica, Infelizmente, nós não temos aí um suplemento que vai reduzir o peso, então clique aqui para perder 5 quilos em 10 dias, mesmo porque a orientação hoje para a população idosa especificamente não é uma perda de peso maçante, a princípio, pelo contrário. No idoso, nós precisamos preservar a massa magra e garantir que ele perca de uma maneira muito saudável para garantir a funcionalidade e qualidade de vida. Muito bom. Queria aproveitar e trazer uma questão polêmica aqui, Tem várias polêmicas quando a gente fala de nutrição e obesidade, mas uma que me chama a atenção é que, por conta da internet, hoje nós temos pessoas que não são especializadas fazendo aí uma série de dicas, Não perca, olha, eu perdi não sei quantos quilos com isso, tome chá de não sei o quê, compre aqui o meu método de exercício, não sei o quê. Enfim, me dá um pouco de medo, por um lado, porque eu particularmente não acompanho, Mas eu sei que essas pessoas, muitas delas, têm não sei quantos mil seguidores, E isso me assusta, porque tecnicamente essas pessoas estão lidando com questões de saúde, porém, elas não têm nenhuma formação para isso. Algumas, inclusive, lançam livros, Então, não, olha, tem aqui meu livro, faça uma dieta e tal. Como é que vocês, que são do mercado, que são da área da saúde, que acompanham as pessoas com critérios científicos com relação à alimentação, à nutrição, como é que vocês avaliam esse tipo de situação? Porque aí alguém vai dizer assim, mas isso é reserva de mercado, elas estão falando que é para proteger o mercado, eu vou pagar lá uma grana para nutricionista e tal. Mas, gente, tem um pessoal que não tem a menor ideia do que está falando, viu isso em algum lugar, está replicando e pode ser muito perigoso. Eu acho que nutrição é com nutricionista,
O único profissional que é habilitado, que tem uma formação científica adequada e que realmente sabe cuidar da alimentação das pessoas é o nutricionista. Agora, é claro que a gente sabe que nas redes sociais tem de tudo, né? Tem alimentos milagrosos, dietas milagrosas, poções mágicas, mas infelizmente isso a longo prazo não funciona. Não só as poções mágicas não funcionam, mas dietas restritivas demais também não Vira funcionam. o efeito sanfona, né? Com certeza. Então, dieta da USP, dieta do algodão, Da dieta lua. da lua, yin yang. Essas coisas, né, elas não dão certo. É claro que num período muito curto, as pessoas elas acabam emagrecendo, porque se você tem qualquer tipo de dieta com pouca caloria, você vai emagrecer, mas elas não são sustentáveis, né? Ninguém vive sem pão a vida inteira, ninguém consegue ficar, né, sem algum docinho a vida inteira. Então, o ideal é que as pessoas elas mudem o estilo de vida, elas tenham uma educação alimentar, para que a alimentação ela seja sustentável, a perda de peso seja sustentável e a saúde, sem dúvida alguma, né? Tem, infelizmente, muita bobeira online, muita bobeira nas redes sociais, então a gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa orientar a nossa população de que existem alguns sites, alguns nutricionistas, algumas instituições nas redes sociais que passam orientações adequadas. Então, eu acho que para o público, se virem alguma informação assim, né, muito milagrosa, presta atenção, porque não existe milagre com alimentação. Acho que o que existe é você passar por um profissional, você receber uma orientação adequada para que a gente tenha a nossa saúde mantida, né? Para que a gente tenha um estilo de vida saudável, para que a gente siga uma alimentação saudável e consiga manter o nosso peso e a nossa saúde a longo prazo. Não existe milagre, infelizmente. Doutora, quer completar? Emagrecimento é uma balança, né? Então, se a gente gasta mais do que a gente come, a gente vai emagrecer de uma forma saudável, mas precisa ser acompanhado. Essa questão da cultura alimentar tem um ponto também que me chama a atenção, e aí é uma dúvida. Será que a introdução do conceito da comida por quilo não ajudou um pouco a quebrar um pouco esse processo do PF, do arroz-feijão? Porque a gente ia no PF, comia lá o arroz-feijão, um bife, uma batata frita, uma salada, não sei o quê, vinha tudo junto e misturado, você comia, ia embora e estava tudo bem. Com a história do buffet, né, as pessoas pegam aquele prato que já não é um prato pequeno, né, já é uma bandejinha ali, né, e como as pessoas estão ansiosas, estão com pressa, as pessoas vão colocando ali, então vem sushi, picanha, farofa, arroz, feijão, né? Tem gente que faz aquele prato montanha, né, que vai escondendo as coisas, né, vai pondo, sobrepondo, aí o cara come, embaixo tem um bife, come, tem um ovo, depois tem macarrão, tem, né, aquelas coisas que você vê no quilo. Mas eu brinco com essa situação, mas o que me chama a atenção é que dois aspectos. Primeiro, a questão da limitação da quantidade. Segundo, que como tem uma variedade muito grande, eu posso escolher tudo aquilo que eu gosto em detrimento daquilo que eu não gosto. E normalmente aquilo que eu não gosto é aquilo que é mais saudável, né? Então eu vou preferir aquilo que é frito em detrimento daquilo que é assado, eu vou preferir aquilo que tem uma gordurinha, o bifinho que tem aquela gordurinha, aquela carninha e tal. E vou deixar a salada, os legumes, as alfaces da vida, ali, todos as verduras de fora. Isso é um padrão cultural que a gente vem mudando ao longo dos anos? Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que o quilo realmente tem muitas opções. Realmente atrapalha um pouco se você não souber exatamente qual é o padrão que você precisa seguir ali no dia a dia. Mas pensando numa população mais idosa, tem alguns fatores que a gente precisa considerar. Então, o idoso, ele pode não mastigar bem, ele pode não ter acesso financeiro e o acesso que ele tem são alimentos mais calóricos, alimentos de uma qualidade que não seria o ideal. Ele pode não ter um acompanhamento, um isolamento social ali que pode prejudicar esse fator alimentação. Então, tem alguns fatores que interferem um pouco. E daí pode tanto levar para a desnutrição, quanto pode também levar para a obesidade. Um idoso, por exemplo, que não mastiga bem, ele consegue tomar um pote de sorvete. Então, a gente percebe na prática ali no dia a dia, em que muitas vezes esses alimentos mais calóricos, eles podem ser inseridos na dieta de uma forma prejudicial.
E é assustador, né? E aí tem a questão de quanto mais colorido, quanto mais diferenciado, melhor, né, professora? Depende, né? Porque se eu colocar M&M num prato... É muito colorido, né? Vai estar muito... napolitano. Exato. Sorvete napolitano, M&M, pronto, está resolvido, muito né? colorido, mas não necessariamente é saudável, né? Mas, sem dúvida, existe sim esse conceito de que quanto mais colorido, melhor, né? Mas aí a gente tem que pensar que o colorido tem que ser arroz com feijão, com tomate, com alface, um frango ou uma carne magra, cenoura. Então, se eu puder colocar várias hortaliças, legumes, arroz, feijão e uma fonte proteica, o meu prato ele vai ficar colorido e ele vai ficar bastante saudável. Com essa questão da obesidade, também nós temos muitos produtos que escondem ali, né? Eles parecem que são inofensivos, mas não são. Então, são as bolachas, os pães, o pão doce com determinado recheio, principalmente coisas com recheio, né? Que são, ou alimentos processados ou ultraprocessados, que vêm com muito sódio, com muitos outros elementos ali dentro. E aí, para fugir disso, talvez o único caminho fosse cozinhar em casa. Difícil, né? Porque aí não tem como, né? Não dá, né? Como é que a gente consegue equilibrar? Porque isso é uma questão importante, porque mesmo a pessoa 60 a mais, que está ali, tem um tempo a mais, também muitas vezes ele está só, ou tem só ele e a esposa, né? Ou ela ou ele, e às vezes cozinhar para dois em casa, já com 60 anos, ai, que saco, eu não quero fazer isso, né? Ah, não, vamos comer ali na esquina, vamos pedir uma marmita, vamos não sei o quê, e aí você acaba perdendo esse hábito, né? E aí vem o ultraprocessado, vem ali a linguiça, vem o fiambre, vem tudo aquilo que a gente não deveria. Mas eu acho que por isso que é importante a população ela receber educação nutricional, né? Ela precisa entender o que é saudável, o que não é muito saudável, para que ela possa saber escolher os alimentos, tanto em casa quanto fora de casa. Até mesmo você estava comentando de restaurantes por quilo. Então, se você sabe o que é que você tem que pegar, você consegue ter uma alimentação saudável no restaurante por quilo. Não é porque eu vou almoçar fora de casa que eu preciso só colocar pastelzinho frito, linguiça frita e torresminho no meu prato, né? Eu posso tranquilamente, porque eu tenho várias opções. Eu tenho cenoura cortadinha que eu não preciso cortar na minha casa, não preciso lavar, né? Eu tenho alface já higienizado, beterraba. Brócolis. Então, eu acho que se você entende, se você conhece os alimentos, e sem dúvida alguma a população precisa de orientação com nutricionistas adequadas, se você tem conhecimento, você consegue se alimentar tanto fora quanto dentro de casa. E não necessariamente a gente consumir alimentos dentro de casa quer dizer que eu estou comendo mais saudável, né? Que é o processado. Exato, porque na minha casa eu também posso consumir guloseimas, eu também posso colocar uma quantidade exorbitante de óleo para fritar uma carne. Então, a gente precisa orientar a população. Agora, alimentos ultraprocessados, é claro, eu de verdade não sou contra a gente consumir alimentos industrializados, até porque não são todos os alimentos industrializados que são prejudiciais, vilões, né? A gente tem, por exemplo, brócolis congelado, olha que maravilha, couve-flor congelada. Grão de bico. Não é? Isso ajuda muito. Ajuda. Agora, é claro, a gente precisa saber olhar rótulo, verificar quais são os produtos realmente que tem uma quantidade muito alta de gordura, de sal, de açúcar. Por isso que a população ela precisa receber informações adequadas para que ela saiba escolher de forma adequada os seus alimentos. E ser saudável e não ganhar muito peso, né? Ter uma boa qualidade de vida. Complementando isso, doutora, a questão também do desperdício, né? Nós desperdiçamos muito alimento no Brasil, principalmente aqueles mais batidinhos, né? Que a gente olha, o pessoal... Inclusive eu comprava de uma ONG aqui de São Paulo que entregava o que eles chamavam de fruta feia, né? Comida feia, porque tá batidinho, tá lascadinho e tal. Ou, enfim, não tá no padrão, né? E eu, particularmente, tenho eu como gosto de cozinhar, eu tenho um problema. Eu vou na feira, eu vou na barraca de verduras
e peço a verdura, então vou comprar uma couve-flor, o cara quer cortar a folha, eu falo, não, eu quero levar a folha, né? Eu vou refogar o brócolis, a couve-flor e tal. A cenoura, né? As folhas da cenoura, os talos da cenoura, também perpassa por uma questão de uma cultura de alimentação. Quer dizer, a gente não precisa comer coisas tão caras, até alimentos que nós jogamos fora de certa forma, porque desconhecemos a possibilidade de usá-los. Quer dizer, com um pouquinho de boa vontade dá para a gente ter uma alimentação mais saudável, gastando menos. Claro, gastar pouco, infelizmente, é quase impossível, mas pelo menos gastar menos, né? Exatamente. Acho que o aproveitamento integral dos alimentos, ele vem muito bem a calhar nessa nossa economia atual, né? Então, o paciente que chega aí no consultório, no ambulatório, falando que não tem acesso a esse tipo de alimento, é nossa obrigação também fazer essa orientação, né? Então, usar a folha, usar o talo, adaptar a receita para que ele consiga aproveitar o máximo ali daquele alimento. Ok. Eu quero agradecer aqui a doutora Rafaela Pinheiro, que é mestre em Ciência da Saúde, nutricionista do Hospital Santa Isabel, e também a doutora Márcia Nassif, professora doutora Márcia Nassif, que é aqui do curso de Nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ambas falando sobre a questão da obesidade e da alimentação. Meninas, obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Bel. Até a próxima. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até. Tem muito assunto para a gente falar ainda. Com certeza. Pessoal, se vocês gostaram, na próxima nós temos mais informações dentro desse podcast que fala sobre longevidade e qualidade de vida para você. Até mais.